Acompanha comigo aí, Êxodo 4, versículo 1. Moisés respondeu: e se não acreditarem em mim, ou não quiserem me ouvir, e se disserem, o Senhor nunca lhe apareceu, o que estava acontecendo aqui, gente, para você entender? Lembra que Deus encontra com Moisés lá no monte Horebe, e Deus fala para ele ir ao Egito tirar o povo de Israel da escravidão? Quem já ouviu essa mensagem? Já ouviu essa história? Está um pouquinho atrás, no capítulo 3, versículo 10. Só para você entender, no capítulo 3, versículo 10. Olha o que aconteceu lá. Olha o que Deus disse para Moisés: agora vá, pois eu o envio ao faraó. Você deve tirar meu povo, Israel, da onde? Do Egito. Versículo 11. Moisés, porém, disse a Deus. O que Moisés disse a Deus? Quem sou eu para me apresentar ao faraó? Em outras palavras, eu não tenho condições nenhuma. O faraó é grande, o faraó é poderoso, o faraó tem soldados, o faraó é o faraó. Até aquele momento, Moisés ainda não entendia que quem é que era grande? Deus. Ele não entendia. Então ele disse: quem sou eu para tirar o povo de Israel do Egito? Aí Deus falou: você vai, rapaz, que eu vou estar com você e tal. Aí lá no capítulo 4, onde nós estávamos lendo, versículo 1, volta lá comigo, no 4, versículo 1. Aí o que Moisés disse? E se não acreditarem em mim, ou não quiserem me ouvir, e se disserem, o Senhor nunca lhe apareceu. Agora olha que forte, versículo 2. Então o Senhor lhe perguntou: o que você tem na mão? Uma vara, respondeu Moisés, um cajado no caso. Jogue-a no chão, disse o Senhor. Moisés jogou a vara no chão, e ela se transformou em quê, pessoal? Numa serpente. Para aí comigo. É maravilhoso estudar a Bíblia, que você começa a aprender coisas fantásticas. A maior parte dos cajados dos pastores bíblicos chegavam a até 3 metros de comprimento. 3 metros de comprimento vai dar mais ou menos essa altura aqui, ó, da minha cabeça até no chão. Então imagina quando Moisés jogou no chão. Imagina o bicho que virou. Se você corria lá, olha o que está escrito lá. Moisés fugia da serpente. Versículo 4. Mas o Senhor lhe disse. O que o Senhor disse para ele? Estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão e pegou a serpente, e ela voltou a ser uma vara. Para aí. Aqui Deus estava concedendo algo a Moisés. O cajado, a serpente, simbolizava a autoridade. Deus estava concedendo a Moisés a autoridade. Ele pegava na cobra. Você entendeu isso aqui? Ninguém pega em cobra, todo mundo quer matar.
Todo mundo quer longe. E se tiver que fazer alguma coisa é pisar. Isso aqui é muito forte, porque isso aqui vai se repetir. Eu vou te mostrar na Bíblia. Quando você começa a procurar Jesus, quando você corre atrás de Jesus, quando você procura em Deus o socorro para a sua vida, porque você crê em milagres, uma das primeiras coisas que Deus te entrega se chama autoridade. Ele te dá autoridade sobre o mundo físico e te dá autoridade sobre o mundo espiritual. Físico e espiritual. Continua comigo que não acabou aí não. Moisés não falou: se não acreditarem em mim, então Deus joga o cajado, pega o cajado. Agora você está recebendo o quê? Autoridade. Continua comigo, versículo 5. Versículo 5. Então o Senhor lhe disse: faça esse sinal, e eles acreditarão que o Senhor, o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, de fato lhe apareceu. Ó Deus, a Deus falando com ele: faça esse sinal, e eles vão acreditar. Versículo 6. O Senhor também disse a Moisés: espera aí que tem mais. Talvez possa ser que pela autoridade alguém ainda se oponha a você. Talvez possa ser que pela autoridade alguém ainda seja resistente, seja no físico ou no espiritual. Espera aí. Agora, coloque a mão dentro do seu manto. Ou seja, levanta a sua roupa e coloque a sua mão. Coloque a sua mão dentro do seu manto. Moisés colocou a mão dentro do manto. E quando atirou, ela estava com lepra. O que ela tinha? Lepra. Branca como a neve. Aqui tem duas coisas importantes. Duas coisas importantes. A mão, ela representa força. Normalmente, quando você quer a ajuda de alguém, você fala: fulano, me dá uma mão aí. Me dá uma força aqui, o carro parou. O que ele está querendo que você faz? Empurra. Fulano, tô batendo esse negócio aqui, só que dá uma força aqui. A mão sempre representa força. E olha que forte. E a lepra era uma doença incurável. Não existia remédio, não existia médico, não existia nada que curava a lepra. Se você não sabe, a lepra bíblica não é esse negócio que a gente vê por aí hoje, que todo mundo chama de lepra, não. Qualquer sarnazinha o povo fala é lepra, não. A lepra bíblica era um negócio tão terrível, que se alguém estava leproso, eles expulsavam. Vai para o deserto, vai morrer sozinho. Contagiava todo mundo. Então, sai, não tinha conversa, não tinha cura. Então Deus estava querendo mostrar através de Moisés outra coisa. Que quem está com Deus, quem está com a bênção de Deus, quem está procurando o favor de Deus, recebe algo que o mundo não tem. Continua comigo aqui no versículo 7, você vai entender agora. Coloque a mão dentro do manto outra vez, disse o Senhor. Moisés colocou a mão dentro do manto outra vez, e quando atirou, ela estava tão saudável quanto o resto do corpo. Diga glória a Deus. Olha o que Deus estava dizendo para ele. Você está perguntando para mim, dizendo que as pessoas não vão acreditar?
Só que você viu o que aconteceu aí quando você colocou a mão e ficou leprosa, que não tem cura? Mas eu estou te dando poder. O mundo não tem poder. O mundo tem remédios, o mundo tem médicos, o mundo tem conversas, mas o mundo não tem poder. E Deus estava dizendo para Moisés: quem está comigo tem força e tem poder. Agora você começa a entender o porquê que as pessoas sobem aqui e contam coisas que você ouviu aqui nessa noite e você sempre tem ouvido nas terças-feiras. Então Deus deu a ele a autoridade, Deus deu a ele poder e disse: você vai ter força e poder. E não acabou não. Versículo 8. Disse ainda: se eles não acreditarem em você e não se deixarem convencer pelo primeiro sinal, serão convencidos pelo segundo. Versículo 9. E se não acreditarem em você, nem ouvirem depois desses 2 sinais, tire um pouco de água do rio Nilo e derrame-a sobre a terra seca. Quando o fizer, a água do rio Nilo, a água do Nilo, se transformará em sangue na terra. Tanto a água quanto o sangue têm a mesma simbologia, significam a mesma coisa. O que significa tanto a água quanto o sangue? Vida. Deus estava dizendo para Moisés: se não acreditarem na sua autoridade, que eu estou te concedendo, se não acreditarem no poder e na força que eu estou te concedendo, então a partir de agora também eu te concedo o poder sobre a vida. Você consegue entender a dimensão disso? Só que ao mesmo tempo Moisés era apenas um homem. Quem olhava para Moisés acreditava que ele tinha tudo isso aqui? Não. Quem olhava para ele achava que ele era um pobre coitado. Imagina, Moisés com 80 anos de idade já, chegando no Egito e falando para o faraó: vou tirar o povo daqui. Diga. Tem a ver, na verdade, com várias das pragas. Tem a ver, Deus concedeu a ele. Porque o faraó só cedeu aonde? Na última praga, quando o próprio filho dele morreu. Só que durante as outras pragas, pessoas também morreram. Só que muitos foram: opa, peraí, esse homem realmente tem o quê? Autoridade. Opa, peraí, esse homem realmente tem o quê? Tem poder. Então toda a história de Moisés no Egito nos ensina muito. Que mesmo com autoridade, mesmo com força e poder, as coisas precisaram chegar ao extremo para acontecer a libertação que Moisés foi fazer. Quando você começa a vir buscar o socorro de Deus, Deus já começa a te conceder autoridade, força, poder, e você deve perseverar. Acredite que você não sai daqui vazio não, gente. Tem gente: fui ali na igreja. Não fui na igreja. Eu fui receber poder. Eu fui receber autoridade. Eu fui receber a unção de Deus em minha vida. Quando você profetiza na hora da oração,
Se fosse só a sua palavra vazia, a sua palavra sem essa autoridade concedida por Deus, não aconteceria nada. Já viu alguém vazio de Deus tentando expulsar um demônio? Quem já viu? Ninguém nunca viu? Eu já vi. Hã? Fala alto aí. Faz é cair também. Tem que estar cheio de Deus. Tem que estar cheio de autoridade. Então todas as vezes que você entra aqui, poxa, eu estou indo para o culto de oração. Eu não estou apenas indo à igreja, eu estou indo receber poder de Deus, autoridade de Deus, autoridade sobre o mundo espiritual e sobre o mundo físico também. E isso que aconteceu com Moisés não foi exclusividade, não. Vai comigo em Marcos, capítulo 16, vai comigo em Marcos, vai lá comigo. Jesus foi o próprio Deus na terra, e Ele chamou pessoas para seguir a Ele. E lá depois que Jesus cumpre a missão, morre na cruz, ressuscita no terceiro dia, Ele se encontra com seus discípulos, e Ele fala para os discípulos as mesmas palavras que Deus falou para Moisés lá no Monte Horebe. Marcos 16, versículo 17. Olha o que Jesus fala para eles. Vamos lá. Vamos lá. Aí. Os seguintes sinais acompanharão quem? Quem, pessoal? Aqueles que crerem. Milagre só acontece na vida de quem? De quem crê, de quem acredita. Qual que foi a primeira coisa que Moisés recebeu lá com o cajado? Qual que foi? Qual que foi? Autoridade, não foi? Os seguintes sinais acompanharão aqueles que creem. Primeira coisa que o Senhor disse: em meu nome expulsarão demônios e falarão em novas línguas. Aqui o Senhor está falando da autoridade para eles. Autoridade no mundo espiritual e autoridade no mundo físico. Esse falar em novas línguas significa autoridade no mundo físico. Se você chega num lugar e você fala um idioma totalmente diferente, por mais que você tenha uma posição de chefia, quem vai te respeitar? Ninguém nem entende o que está falando. Esse falar em novas línguas representava autoridade. Tanto é que essa profecia aqui se cumpre perfeitamente em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, se eu não me engano. No dia de Pentecostes, quando Jerusalém estava cheia de pessoas de várias nacionalidades, e ali na casa onde eles estavam reunidos, a Bíblia fala que cada um começa a falar em outras línguas. Só que eram as línguas das pessoas que estavam do lado de fora. Então quem estava do lado de fora se arrepia. Ele fala: quem está aí dentro não é tudo Galileu? Galileu na época seria como se fossem as pessoas que moram na zona rural de hoje em dia, que só conversa o caipirês arrastado, uma língua sem muito detalhe, sem muita formalidade. Eles começam a ouvir as pessoas falando na língua deles e falando coisas profundas. Por isso eles se admiram. Então veja que Jesus falou a mesma coisa: os seguintes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, ou seja, terão autoridade. Aí ele continua lá:
Pegarão em quê? Pegarão em quê? Em serpentes, sem correr o quê? Perigo. Ao poder sobre a vida. Aconteceu com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estava na ilha de Malta, junto com algumas outras pessoas. Aí ele estava recolhendo uns gravetos assim e tal. A Bíblia fala que uma serpente abrasadora significa uma serpente que picou, pode começar a cova. Engraçado. Deixa eu falar um negócio. Aí que legal, como é que as línguas se misturam. Cova para nós é lugar de jogar alguém. Sepultura. Tampa. Não é isso? E cova em hebraico é chapéu. Que também faz o quê? Cobre. Tampa. Só uma curiosidade aqui. Vamos lá. O apóstolo Paulo foi picado por uma serpente abrasadora. E a Bíblia fala que ele sacudiu e continuou catando as coisas. Está lá em Atos. Acho que, se eu não me engano, 18 ou 20. Coloca para mim. 28, 5. Atos 28, 5. E ele continua fazendo as coisas. Olha lá. Atos 28, 5. Mas Paulo sacudiu a cobra no fogo e não sofreu o quê? Nenhum mal. Olha o 6 agora, que interessante. O povo esperava o quê? Que ele inchasse ou caísse morto de repente. No entanto, depois de esperarem muito tempo e verem que nada havia acontecido, mudaram de ideia e começaram a dizer que ele era... O povo começou a dizer que Paulo era um Deus. Não, Paulo não era um Deus. Paulo apenas tinha recebido... Entendeu? Ele tinha recebido de Deus. Não, está em minúsculo ali. O povo começou a achar que ele era um Deus, porque é um homem, Deus. Mas ele não era um Deus. Ele apenas tinha recebido de quem? De Deus. Eu creio que cada um de nós aqui nessa noite recebemos na nossa vida essa unção. Agora não adianta eu crer por você. Você tem que crer que Deus está te entregando isso aqui hoje. Moisés só saiu do Horebe e foi para o Sinai, saiu do Horebe ali no Sinai e foi para o Egito porque ele acreditou que Deus tinha entregado para ele aquela autoridade, aquele poder, aquela força, aquele poder sobre a vida. Senão você acha que ele ia enfrentar o faraó? Você tem que sair daqui hoje com essa certeza. O faraó da doença vai cair. O faraó do vício vai cair. O faraó da dívida, do problema financeiro, vai cair. Amém, pessoal? Você tem que sair com essa certeza. Continua comigo lá em Marcos 16. Nós estávamos no 18 agora? Continua comigo. Pegarão em serpentes sem correr o quê? Perigo. E se beberem algo venenoso, não lhes fará mal. Não. Ele tem um poder sobre a vida. É muito forte isso aqui. Entendeu minha aguinha que você me viu agora há pouco? Senhor, obrigado. Que a tua unção esteja aqui. E colocarão as mãos sobre os enfermos, e eles serão o quê? Curados. Autoridade, força, poder
É isso que Deus entrega quando a pessoa busca de todo o coração. Eu creio. Se você quer ser feliz, corre atrás de Jesus. Vamos lutar juntos. Você pode contar comigo na sua batalha. Eu não falo de boca para fora, não. Hoje uma pessoa me mandou uma mensagem, eu respondi para ela: hoje eu estou aqui na igreja o tempo todo, estou ainda sem o auxiliar para me ajudar aqui, não posso sair. Mas se acontecer qualquer situação, aí você pode me chamar aqui qualquer hora do dia, da noite, da madrugada. Eu vou sair daqui e vou aí. E eu não falei da boca para fora, eu falo para você aqui agora. Se você quiser correr atrás de Jesus, você pode contar comigo para correr junto com você. Agora, correr por você não adianta. Não adianta. Eu posso correr com você, mas não por você. Eu posso lutar com você, mas não por você. E se a gente estiver unidos em fé, em perseverança, eu creio que tudo isso aqui que Deus entregou para Moisés e que Jesus entregou para os seus discípulos, para todos os que creem no nome dele, eu creio que ele entrega para nós e nós seremos mais que vencedores. Amém?